Dando continuidade ao nosso estudo bíblico, né? E como os irmãos sabem, né? Desvendando a Bíblia, carta aos Hebreus. Na quarta-feira passada, nós falamos um pouco da parte da introdução desse livro de Hebreus. E o que foi falado a respeito do livro de Hebreus na quarta-feira passada? Pois bem, nós falamos que este livro, ele pode ser colocado como o quinto evangelho. Ele vai falar muito a respeito de Cristo, né? Mas ao contrário de falar sobre o Jesus Cristo que passou sobre a terra, ele vai falar do Jesus transcendental, do Jesus Deus, do Jesus Salvador, Messias, da humanidade. Então, ele é um livro muito rico, a carta aos Hebreus. Nós também falamos que essa carta, apesar de ter algumas comparações relacionadas ao apóstolo Paulo, ela não é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, ou então não há evidências de que foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? As evidências sobre o ano dessa carta aos Hebreus é que no ano 90 já se havia falado a respeito dessa carta. Então, nós conseguimos entender com isso que esta carta ela é anterior ao ano 90 depois de Cristo, e no ano 70, quando houve a grande perseguição contra o povo judeu, Jerusalém foi invadida, o povo de Deus foi preso, foi morto no ano 70 depois de Cristo. Essa carta ela não vai relatar esse momento ímpar da história do povo de Deus. Então nós também conseguimos entender que provavelmente essa carta ela antecede o ano 70 depois de Cristo. Mas uma coisa é certa, essa carta é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela está dentro dos 66 livros da Bíblia, Novo Testamento, e nós podemos tirar dela grandes partes da doutrina que nós cremos sobre a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa carta nós falamos na quarta-feira passada que ela vai mostrar que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus e que ele é maior que os anjos, né? A gente até trouxe aqui um panorama a respeito da hierarquia angelical no mundo espiritual, sobre principados e potestades nas esferas celestiais, sobre os anjos de Deus, que os anjos de Deus, eles foram criados. Jesus não foi criado, Jesus é o próprio Deus, ele era e sempre foi, desde quando o mundo é mundo, e antes do mundo ser o mundo que nós temos hoje, Deus já existia, Jesus já existia. Nós falamos também que Jesus estava o quê? No princípio da criação. Jesus Cristo estava presente no princípio da criação, e louvado seja Deus que esse livro também vai falar que Jesus, ele é maior do que os profetas. E aí nós trouxemos um panorama sobre os profetas do Antigo Testamento, do Novo, deixamos bem claro de que essa fala de que Jesus está acima dos profetas não exclui ou não anula a existência nos tempos de hoje dessa manifestação do Espírito Santo em ministrar pessoas e usá-las como profetas. E a nossa base para entendermos de que isso não foi excluído, não foi anulado por Deus, é porque o próprio apóstolo Paulo vai falar sobre os dons espirituais, e tem lá o dom de profecias, tem o dom de interpretação de línguas, né? E então nós entendemos que o que Jesus estava querendo dizer é que ele está acima de tudo, acima de todos, e que todas as coisas devem se mover mediante o aprove do Senhor, o querer do Senhor Jesus. As coisas que já fogem daquilo que Jesus nos deixou como ensinamento, isso sim deve ser tratado com a maior rigor possível, no sentido de não praticarmos, no sentido de não adotarmos para a nossa vida. O que nós temos que adotar para a nossa vida é aquilo que a Bíblia fala, é aquilo que Jesus Cristo fala na palavra de Deus. Então Jesus está acima dos anjos, Jesus está acima dos profetas, e vai ter uma advertência, no capítulo 2, que nós falamos a semana passada, tem uma advertência sobre o povo de Deus, os cristãos que tinham se convertido do judaísmo
para o cristianismo, e que por conta dessa grande perseguição que o povo estava enfrentando, alguns estavam querendo abandonar a fé, e estavam querendo voltar ao judaísmo. Então aqui na carta de Hebreus vai ser bem enfático, vai ser bem preciso no sentido de alertar o cristão a se manter firme na sua fé, por mais que as adversidades venham, né? Então louvado seja Deus que esse é vamos dizer, um panorama de tudo aquilo que a gente pôde falar na semana passada, e que eu tenho certeza que acrescentou muito nas nossas vidas, amém? Amados, hoje nós damos continuidade e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o livro de Hebreus, capítulo de número 3. Nós vamos ler o 3. Hebreus, capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Bom, o Hebreus, capítulo 3, não fica por menos, ele continua a falar sobre Jesus e continua a falar sobre a soberania de Cristo. Olha o que diz no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Portanto, irmãos santos, que participam do chamado celestial. Só um detalhe aqui, amados. Quando a Bíblia vai falar sobre santos, nós estamos num Brasil que é um país fundado pelos católicos. Então o santo dentro do catolicismo é aquele santo que ele morre, né? O padre morre, a pessoa que fez trabalhos para a humanidade morre, e passa-se alguns anos, e ali ela é beatificada, acho que essa é a palavra que fala, e ela é colocada como santo. Mas isso não tem relação bíblica, não tem fundamento bíblico essa atitude ou essa prática. Então, quando nós começamos o texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 1, que vai dizer, portanto, irmãos santos, o santo aqui é no sentido de separado. Quando Jesus se referia à santidade, Paulo, Pedro, né, os apóstolos pregando sobre santidade, a santidade é o que? É o separar. Eu estou separado desse mundo, né? A minha mente está em Cristo, meus pensamentos estão em Cristo. Isso é um hábito, é uma rotina, e a gente vai sendo santificado no Senhor. Continuação do texto diz assim, que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus que declaramos ser o apóstolo, guarde isso, ó, apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiado toda a casa de Deus. Esse capítulo 3, continuando a falar sobre a soberania de Cristo Jesus, vai dizer que Jesus está acima de Moisés. Moisés é uma figura para o povo judeu, é uma figura primordial, e eles têm até hoje o profeta, né, o líder Moisés, como a figura principal da fé judaica, e isso rebaixando a soberania de Cristo Jesus dentro do judaísmo, amém, irmãos? Então Moisés, por que ele tem essa conotação tão importante dentro do judaísmo? Bom, vamos voltar na história. Moisés era aquele que estava ali, a mãe prestes a ter o filho, e foi tido um decreto, né, do rei egípcio para que se matasse os primogênitos, para que os primogênitos fossem jogados no Nilo, né? Então ali nós vemos o assassinato de crianças recém-nascidas acontecendo. Então a mãe de Moisés vai colocá-lo em uma espécie de um cesto, né? E o cesto ele vai ser envolto ali de uma certa massa, né, betume que eles usavam na época, para que a água não entrasse naquele cesto, e ela deixa o menino aos cuidados de Deus. Deus ia amparar e algo ia acontecer. E quando ela coloca aquele menino sobre o rio Nilo, esse pequeno menino, esse bebê, né, vai ser achado pela filha de Faraó. E ela vai amar aquela criança, ela vai desejar, cuidar e ter aquela criança. E vai colocar o nome como Moisés, que significa tirado das águas. Então Moisés vai crescer num ambiente
de glamour, num ambiente de majestade, rei, rainha, né? Império, enfim, com toda a pompa de rei. Ele vai crescer num ambiente com o maior dos ensinamentos. E a Bíblia fala que ele vai descobrir a origem dele, né, hebraica, e vai ali matar um soldado que estava ali castigando um judeu, castigando um hebreu, melhor dizendo, que antes de José essa. Então o que vai acontecer nesse cenário? Após ele agredir, ele não tinha que agredir, irmão, amém? Ele não precisava agredir. Para Deus cumprir o propósito, ele não precisava, foi um erro que ele cometeu ali. E ele tem que sair fugido do Egito, vai para o deserto, e lá no deserto coisas poderosas vão acontecer com esse menino Moisés, né? No deserto ali, ele vai, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai constituir família, né? No deserto ele constitui família, no deserto ele vai conhecer o Deus vivo, o Deus do povo hebreu, através do seu sogro, e no deserto ele vai encontrar Deus, ele vai ter intimidade com Deus, né? Lembra quando a sarça pegou fogo, e o fogo não consumia aquela árvore, e de repente Deus falou para ele, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é um lugar santo. Eu estava até no carro louvando, né, vó? Esse corinho antigo que só, né? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo é. E Moisés ali, ele vai conseguir entender que Deus tinha um propósito na vida dele. Então ele volta para o Egito, volta ali cheio da presença de Deus e do propósito de Deus para se cumprir, e vai resgatar o povo hebreu. Nós sabemos das pragas, né? Cada praga representava uma divindade egípcia, e que Deus vai confrontando as divindades egípcias, e elas vão caindo por terra, porque eles ficam apavorados e não conseguem solução para a tamanha destruição que estava acontecendo. Tudo isso porque o rei tinha um coração endurecido e não queria libertar o povo hebreu. Então, no final das contas, ele consegue libertar o povo, mas ele se arrepende. No meio do caminho ele se arrepende e manda o exército matar o povo hebreu. Então é a cena, né, a famosa cena que Moisés tem que abrir o mar vermelho para eles passarem, porque senão eles seriam mortos ali. E quando eles terminam de passar, o mar se fecha, né, o rio ali é um rio grande, comprido, tem até hoje esse rio, e o rio se fecha, e muitos soldados ali de Faraó morrem ali afogados, afundam, carruagens afundam, enfim, ele salva o povo hebreu. É o libertador do povo ali, da escravidão. Ele é uma figura muito poderosa até hoje para o povo judeu. E Moisés também é aquele que subiu ao monte e pegou os 10 mandamentos, né? Que era a regra para o povo seguir naquela época de deserto, naqueles 40 anos que eles passaram no deserto. Então Moisés é essa figura primordial para os judeus. Para nós, ela tem a sua relevância e a sua importância, mas a primordial para nós cristãos é Jesus, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor que vive. Mas para o povo judeu, como eu disse, não era visto dessa forma. Por isso que esse texto, o capítulo 3, vai ser bem incisivo em trazer alguns panoramas a respeito dessa questão sobre Jesus e Moisés. Bom, o Evangelho trata... os evangelhos tratam do Jesus terreno, terreno no sentido de que fez as obras na terra, os milagres, os prodígios, as maravilhas. Então os 4 evangelhos de Cristo, eles vão trabalhar nessa linha. São 4 pessoas diferentes, escrevendo sobre a mesma pessoa, por perspectivas diferentes. Por isso que você vai ver uma divergência, às vezes, no livro de Mateus e de Marcos, no sentido de algum fato, né? Sobre a mulher do fluxo de sangue. Você vai ver que alguns vão dar um detalhe maior, outros vão dar um detalhe menor, né? Tem alguns relatos que você vai encontrar em um e no outro você não vai encontrar, e tudo isso faz parte dessa obra fantástica que homens de Deus comuns foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever. Pois bem, falava desse Jesus sobre a terra. Já Hebreus, que é o livro que nós estamos aqui meditando, trata do evangelho celestial. Trata desse Jesus que é o Jesus poderoso, glorificado, que está à destra do Pai. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. No capítulo 3, mostra que Jesus é superior a Moisés, que é o que eu acabei de falar da parte introdutória sobre Moisés.
existe uma conexão entre Moisés e Cristo. Primeiro, assim como Moisés levanta a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo que nele crê tenha vida eterna. Então, há essa simbologia. Quando Moisés levanta a serpente no deserto, ele traz essa referência. Então, nós podemos classificar Moisés, o profeta, o líder do povo, né, hebreu, como um tipo de Cristo. Ele não é o Cristo, mas é um tipo de Cristo. Assim como temos também José, né, como também essa figura. Então, são pessoas que já apontavam para Cristo, né? Moisés já apontava para a vinda do Senhor Jesus, já no Antigo Testamento, há cerca de 4.000 anos atrás. Segundo aspecto, né, da conexão entre Moisés e Cristo, Moisés dá ao povo o maná, e Jesus dá para nós o que, irmãos? O pão da vida, né? Então olha a semelhança, né? Não faz sentido abandonar Cristo e voltar para Moisés. Sair do cristianismo é retornar ao judaísmo. Quer dizer, é retornar a lei severa, sabe, penosa, condenatória, e não é isso que Cristo tem para a nossa vida. O que Jesus tem para nós é uma liberdade na presença dele. E o que temos que fazer em troca? Termos um coração envolto, se dedicando, se comprometendo com o Evangelho, como eu disse na parte da introdução aqui, sobre a santificação, nos santificarmos em Cristo Jesus. Então, não é que foi de graça, irmão, Jesus pagou o preço, e agora eu vou viver livremente, vou fazer as coisas do meu jeito. Não, agora através do que Cristo fez na cruz do Calvário, a graça foi manifestada, que é o que? O favor imerecido. Eu agora tenho acesso ao Santo dos Santos. Nós falamos quarta passada a respeito do Santo dos Santos, né? Como Jesus sumo sacerdote. Hoje vamos falar um pouco mais, porque no 3 ele ratifica essa afirmação sobre Jesus ser o apóstolo e o sumo sacerdote. Obrigado, Nicole. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse panorama, nós vamos ver, primeiro, somos participantes da vocação celestial. O nosso chamado veio do céu, salvação. Então nós fazemos parte da família de Deus. Lembrando que a palavra santo significa o quê? Separado. Então, quando o texto ele se inicia falando sobre o apóstolo e o sumo sacerdote, vale ressaltar que o apóstolo é aquele que é o enviado. O apóstolo é aquele que vai para uma missão, e Jesus veio para uma missão. Jesus foi enviado do Pai, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus tem a característica do apóstolo, ou do apostolado, que é aquela pessoa que é enviada para uma obra, enviada para uma missão. E ele também é descrito aqui como sumo sacerdote. O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele fazia expiação dos seus pecados, e fazia expiação do pecado de toda a humanidade. Então nas festas judaicas as pessoas levavam, alguns levavam uma rolinha, outros levavam uma pomba, né? Alguns levavam um animal já mais viçoso, para ser colocado no sacrifício. Então na expiação do pecado, o sangue tinha que aspergir. E esse ato que acontecia no Antigo Testamento já apontava também para Cristo, já alertava a humanidade de que somente com derramar de sangue é que haverá purificação. Então o Jesus, o nosso Salvador, ele encarnou, ele foi gerado no ventre de Maria, habitou entre nós e morreu com morte de cruz, e o sangue dele se esvaiu por completo. Lembra quando o soldado pega a lança e enfia na lateral de Cristo? Só sai o que? Água. Por quê? O sangue dele todo foi vertido sobre o madeiro. Então ele foi o sumo sacerdote, ou melhor dizendo, ele foi o apóstolo, o enviado. Ele foi o sumo sacerdote, que é a pessoa que vai e leva a expiação do pecado. Detalhe, o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha que fazer expiação dos seus pecados. Jesus não. Jesus ele teve que fazer a expiação do pecado da humanidade.
E na expiação do pecado da humanidade, quem era o sacrifício? Alguém trouxe uma ave? Alguém trouxe um animal? Não. Jesus Cristo, ele foi o sumo sacerdote, mas ele também foi o sacrifício que foi derramado sobre a coisa. No 2 vai dizer, pois ele foi fiel àquele que o designou. Quem designou? Deus. Assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiado toda a casa de Deus. Aí olha que interessante sobre esse aspecto, no 3, Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogio que a casa em si. Presta atenção comigo, se Jesus estava desde o princípio, e ele criou toda a humanidade, ele criou todo esse ambiente que vivemos, então, o texto está dizendo assim, como é que pode Moisés ser maior do que aquele que criou o mundo, que criou Moisés, que criou o ambiente que Moisés viveu? É impossível. Então, aqui é diretamente falando sobre o Jesus que estava desde o princípio, né? Em Gênesis vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quer dizer, Deus estava se comunicando, com quem ali? Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, né? E nós temos esse reflexo da soberania de Deus sobre as nossas vidas, porque você consegue falar com você mesmo, né? É corpo, alma e espírito. Você consegue se comunicar com você mesmo, você consegue refletir com você mesmo, amém? É um aspecto. Bom, no 4 diz, pois toda a casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Olha, toda a casa tem um construtor, né? Alguém fez esse prédio que estamos, né? Alguém desenvolveu o microfone, o fio, uma fábrica, alguém fez, mas quem que fez tudo isso? Quem fez o oxigênio para nós respirarmos, a gravidade para não flutuarmos, né? A terra que gira de maneira perfeita, né? A lua e o sol. Você sabia que a distância entre a lua e o sol se eu não me engano, tá, irmãos, é de 4.000 ou mais de 4.000 quilômetros de distância, a diferença de um para o outro. E por que que quando existe a lua cheia, né? A lua cheia não, existe o eclipse, que é quando a lua fica na frente do sol. É tão perfeita a criação de Deus, que o ângulo que ele colocou os planetas está tão distante, mas quando eles se alinham, uns conseguem sobrepor o outro de forma bem alinhada e ajustada, ao ponto da lua sobressair no sol. A lua é muito pequena, comparada ao sol, mas pela distância, pela angulação, ela consegue cobrir o sol. Por isso que nós temos o eclipse solar que acontece, e é Deus fez todas as coisas, louvado seja Deus. Olha só, vou ler novamente, pois toda a casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. No 5 diz, por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas, mas Cristo como Filho é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se nós mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Então quer dizer, o aspecto aqui retratado é a casa o habitar do Senhor, que é nós somos templos do Espírito Santo, e o nosso Deus é um Deus que ele habita, amém? Ele não é uma passagem, não é uma coisa que você sente uma vez e eu vou sentir só, não é um vento, não é uma coisa que vai, sabe, você sentiu uma vez e vai demorar para você sentir de novo. Não, ele habita, ele quer se relacionar, ele quer conviver, ele quer ensinar, ele quer ministrar, e por isso que essa conduta cristã é fundamental, no sentido de nos santificarmos, de buscarmos, de orarmos, de elevarmos o nosso pensamento a Deus, para esquadrinhar a nossa caminhada no Senhor, e poder excluir ou poder minimizar a influência da carne sobre nós, para que o Espírito Santo flua, para que o poder de Deus se manifeste em nossas vidas. No 7 diz, por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião,
quando me puseram à prova no deserto. Aí seus antepassados me tentaram e me puseram à prova. Apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos, por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei a minha ira, jamais entrarão em meu descanso. As pessoas, quando se desviam de Deus, quando vão rejeitar a ação eficaz de Deus e perder completamente o juízo sobre as coisas que são boas a serem praticadas sobre a terra, né? Agora está tendo uma guerra em o Israel com os territórios palestinos, que estão comandados pelo grupo terrorista chamado Hamas, né? Que está ali dominando, são pessoas inocentes ali, e eles estão dominando, e de repente, o que houve, irmãos? Sem mais, sem menos, um dia qualquer, eles invadiram ali uma província de Israel, e mataram crianças, mataram bebês, mulheres grávidas. Foi algo terrível que aconteceu. Como você acha que é o comportamento de Deus, ou como Deus age a essas questões? Irmãos, no grande dia, todas essas pessoas serão julgadas por esses atos. Amém? Tem a justiça da terra, mas tem a justiça do céu. E a justiça do céu, ela é a final, ela é a definitiva. Não tem como correr dessa justiça. A da terra você corre, a da terra você se esconde, você foge, né? A da terra você arruma advogado, mas a do céu não tem, porque Deus vai abrir o grande livro, e Ele vai julgar e vai julgar com a mão de ferro sobre todos aqueles que praticaram situações deploráveis sobre a terra. No 12 vai dizer: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias. Eu vou parar aqui. Sabe por que todos os dias, irmãos? Porque a carne, ela luta contra o espírito contra a carne, e ambos se opõem. Então por isso há uma necessidade de ler a palavra todo dia, de pôr um louvor todo dia, de orar todo dia. Por quê? Todo dia a nossa carne quer fazer o oposto. Todo dia a nossa carne, ela deseja o que é mal, ela deseja o que é cruel, ela gosta que você abra a sua boca para enganar, para falar mentiras. Então é uma luta diária. Por isso que fala nesse sentido, é uma orientação aqui da carta de Hebreus, né? Advertam uns aos outros, quer dizer, ajude uns aos outros, né? E no Antigo Testamento vai falar assim, como ferro afia o ferro, um irmão afia o outro irmão, quer dizer, é um pelo outro, é um ajudando o outro, é um podendo se solidarizar com o próximo, não só pensar em si mesmo, mas pensar em ajudar ao próximo. Louvado seja Deus. Vou ler novamente. Advertam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. Então isso é uma situação de afirmação, no sentido do povo estar sendo perseguido e falando: eu vou abandonar a fé, eu vou sair do cristianismo, está muito penoso, está muito dificultoso para mim esse evangelho, e eu vou voltar ao judaísmo. E aqui Hebreus vai trazer essa orientação para nos manter firmados sobre essa verdade, sobre essa palavra poderosa. No 16 diz: e quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? Lembra, irmãos? As pessoas que Moisés levou para o deserto,
Em 2 anos eles acharam a terra prometida, mas tiveram medo de conquistar a terra. Então eles ficaram 40 anos dando volta no deserto, e toda a geração morreu. Quando foram tomar posse da terra prometida de Canaã, atravessaram o Rio Jordão com a Arca da Aliança, eram jovens de 17 anos para baixo que estavam atravessando o Jordão, com exceção de Josué e de Moisés, né? Aliás, Moisés não atravessou, perdão, Moisés já tinha sumido, né? Ele sobe ao monte e ele desaparece, seu corpo não é achado. A Bíblia fala que o diabo circulou as montanhas para tentar achar o corpo de Moisés, mas o corpo não foi encontrado, né? E ainda bem, senão seria uma idolatria danada, pensa só, né? Deus sabe de todas as coisas. No 17, e quem deixou Deus irado durante 40 anos, não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria em seu descanso? Não foi o povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. E o que é a incredulidade? É o não acreditar. Eu não acredito em Deus, eu duvido de Deus. Tem gente que é assim, né? Eu duvido de Deus, eu duvido da Bíblia, eu duvido do que você fala, eu duvido do que... E vai ficar assim, vai ficar como fala aí, né? Vai ficar chupando o dedo enquanto as bênçãos recaem sobre a vida do justo, sobre a vida daquele que persevera. Você pode olhar para você e falar assim: Adércio, mas como justo? Eu não sou justo, sabe? Eu erro, eu pego, sim, mas a Bíblia fala que nós somos justificados por Cristo. Quer dizer, Jesus intermedia, ele fala: eu sei que ele errou, mas vamos dar uma oportunidade para ele, vamos abençoar a vida dele, né? Vamos redimir ele, vamos sarar a terra dele. É isso, esse é o Jesus que está conosco, é o Jesus que cuida, é o Jesus que zela, é o Jesus que nos ama e nos quer bem, e nos quer ver florescer, crescer, amadurecer, como servos fiéis do Senhor, que ilumina sobre a terra tão escura que está, meus irmãos, não é verdade? Bom, eu falei que nós somos participantes da vocação celestial, nosso chamado veio do céu, fazemos parte da família de Deus. Agora, um outro aspecto dentro dos textos que nós lemos é que nossa confiança em Jesus. Apóstolos, Jesus é o enviado para nós. Sumo sacerdote, Jesus é superior, no caso a Arão, né? Arão era o sumo sacerdote, irmão de Moisés. Jesus, como sumo sacerdote, vai ser o mediador. O que seria o mediador, irmão? O construtor, né? Essa é a tradução. Construtor de pontes. Então ele vai ligar aquilo que ninguém consegue ligar. Ele vai fazer aquilo na nossa vida que mais ninguém consegue fazer. Existe o tapa-buraco, tem muito tapa-buraco. Tem muitas religiões aí que são tapa-buraco. Você vai lá e fica bem um dia, 2 dias, uma semana, mas depois volta, né, vó? Volta tudo, a pessoa volta a ficar ruim, volta a ficar mal, é cobrada. Mas Cristo não. Cristo nos dá e não acrescenta dores. Ele não cobra. Jesus não é aquele que vai te dar uma bênção e vai falar: agora você vai ter que fazer uma coisa para mim. Agora eu vou precisar que você faça tal coisa. Não, Jesus não é disso. Jesus, ele dá por livre e espontânea vontade, porque ele é Deus, ele é soberano, ele é o Criador dos céus e da terra, louvado seja Deus. Agora olha que interessante isso, irmãos. Eu estou com o meu livro, inclusive é uma dica de leitura, Teologia Sistemática, do Eurico Bergsten. Ele é um pastor, tá, da Assembleia de Deus. Esse livro foi editado pela CPAD, Teologia Sistemática, do Eurico Bergsten. E aqui na parte que vai falar sobre Jesus Cristo, olha só, Jesus possui atributos divinos. Primeiro, Jesus é onipotente, está lá em Lucas capítulo 4, versículo 35 a 41, tem poder sobre os demônios, Mateus capítulo 8, versículo 16, Mateus capítulo 10, versículo 1, tem poder sobre as doenças, Mateus capítulo 10, versículo 8, e tem poder para guardar. Esse eu faço questão de ler, olha que interessante esse texto. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações,
Então, olha só que interessante. Ensine esse novo. Então, é uma orientação que Jesus Cristo vai deixar aqui nesse texto de Mateus capítulo 28, versículo 18. E ele vai dizer sobre ficar conosco. Ele fica. Lembra que eu falei sobre habitar? Esse é o Jesus que habita. Outro aspecto, que Jesus é onisciente. Lá em João capítulo 2, acho que é João, capítulo 2, versículo 24, Marcos capítulo 2, versículo 8. Olha só que interessante. Marcos capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Então Jesus ouve tudo, rapaz. Jesus sabe de tudo. Vai dizer também em Lucas 22, 10. Outro aspecto de Jesus é onipresente. Mateus 28, 20 vai dizer isso. 18, 20. Olha que interessante. Vamos ler esse 18, 20? Mateus 18, 20. Olha que poderoso isso, irmãos. Olha que lindo. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Ele está no nosso meio. Ele é onipresente. Jesus é imutável. Quer dizer o quê? Ele não muda por hipótese alguma. Por hipótese alguma. Lembra Hebreus capítulo 1, versículo 12? Está aqui, está até fácil. Ó. Olha que diz: tu os desdobrarás como um manto e te desfarás dele como roupa velha. Tu, porém, és sempre o mesmo, teus dias jamais terão fim. Esse é o Deus. Os dias não têm fim. Ele é imutável. Jesus é eterno também. Isaías capítulo 9, versículo 6. Jesus deve ser adorado. Ele que afirmou: ao Senhor teu Deus adorarás. Mateus capítulo 4, versículo 10. E aceitou a adoração também. Jesus aceitou a adoração. Mateus 28, 9. E Hebreus 1,6 também vai falar sobre isso. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. Então, Jesus possui atributos divinos, porque ele é o próprio Deus que encarnou sobre a terra. E não há sombra de dúvidas quando nós fazemos a leitura do livro de Hebreus a respeito dessa divindade de Cristo, a respeito do que Jesus Cristo ele representa. As suas obras divinas provam a sua deidade. Jesus tomou parte da criação do mundo, né? Ele tomou parte da criação do mundo, e por ele todas as coisas subsistem. Realizou obras divinas, né? E ressuscitou mortos. Ele mesmo é a ressurreição e a vida. Também perdoou e perdoa pecados. Esse é o nosso Jesus Cristo, o único que tem poder de perdoar pecado, o único que tem poder de redimir, o único que tem poder de trazer reconciliação. Não há outro nome, é só ao nome de Jesus Cristo que nós podemos ver o poder de Deus se manifestar, a graça de Deus se estender. É que você vê o rapaz que roubava, que traficava, que matava, o coração dele é transformado, o evangelho entrou, a terra dele foi sarada. Você imagine comigo que durante essa guerra que está tendo ali na Palestina, nós temos cerca de 7% de palestinos cristãos. Você imagina, irmão, porque infelizmente o Hamas persegue e mata quem você não pode nem afirmar sua fé em Cristo, né? Já em Israel pode. Lá em Israel é uma mistura, né? São várias religiões, mas você tem a liberdade. Já dentro do território palestino, e os demais em volta também não tem. O Irã persegue cristãos também. Então você imagina o evangelho transformando essas pessoas que são tão terríveis, que a gente olha e fala assim: meu Deus, esse camarada aí está com o passaporte para o inferno já direto. Mas ainda há chance, enquanto ele está vivo, se ele ouvir falar desse evangelho e se arrepender de seus caminhos, Deus faz a obra. Olha, no capítulo 4 de Hebreus, versículo 1, vai dizer assim: uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas,
como a eles, mas a mensagem de nada lhe valeu, pois não a receberam como fé, e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: assim jurei a minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Então, uma parte aqui mais escatológica de Apocalipse para vocês é: o julgamento não será para os salvos, o julgamento será para os condenados. Não tem por que você julgar alguém que já está salvo, né? Deus é onipresente, Deus é onisciente. Então, quando a Bíblia fala sobre um julgamento, um grande tribunal, um julgamento, esse julgamento é para quem vai ser condenado. Jesus vai mostrar o motivo, razão e circunstância por que aquela pessoa não vai herdar a vida eterna. Agora, para nós não. Então, hoje, ainda há esperança, a graça de Deus ainda existe. Então, Ele é o nosso quê? Advogado. Mas no grande dia, no dia do julgamento, Ele vai ser o justo juiz, a Bíblia fala. Então ainda é tempo. Tem até o louvor, né, da Bruna Carla: advogado fiel, advogado fiel. E Ele é o nosso advogado fiel. Hoje, agora, ainda há esperança, mas após a nossa morte e a nossa única vida, a nossa única morte, nós seremos colocados em descanso até a volta de Cristo e ser feito esse julgamento final. Amém, meus irmãos? Nós ficamos por aqui hoje, falando um pouco mais sobre a divindade de Cristo, e que você pega o livro de Hebreus, leia a carta toda. Livro de Hebreus é um panorama incrível sobre Cristo e sobre o que cremos, sobre os valores que carregamos, sobre a nossa fé, aonde está alicerçada na pessoa de Cristo Jesus. Sou Igreja de Deus.